Imagina uma vida a trabalhar para preservar um legado familiar ligado ao mundo rural, num projeto com valores ecológicos intimamente conectados à comunidade local. O nosso maior público são as famílias que vêm das cidades. E isso mostra-nos realmente aquilo que querem e o que querem mostrar aos mais novos e até muitas vezes os avós que regressam aqui. Nós sentimos-nos como guardiãs, sem dúvida. A Casa das Palmeiras não é um turismo rural fechado para si próprio, mas aberto para a comunidade, para a região. Primeiro que tudo, eu faço por comprar sempre português, tenho esta mania de ir à etiqueta e comprar português, apesar que quando chego às vezes às lojas as pessoas, oh menina, mas isto já não há nada em Portugal, as fábricas já fecharam todas, e eu assim, está bem, mas há de ter aí alguma coisa. Um exemplo daquilo que tu estás a dizer, ontem tivemos um contacto de uma família que já cá esteve e a filha pediu especificamente que a prenda de aniversário dela, primeiro que a festa com as tais 6 amigas fosse aqui na Casa das Palmeiras, na Quinta Pedagógica, e que a prenda dela fosse apadrinhar um animal. Bom dia, bem-vindos sejam a mais um episódio desta série Sonhadores, Amantes da Natureza. Hoje temos o gosto de ter connosco presente aqui a Joana Travessas, diretora e proprietária da Casa das Palmeiras, um turismo rural todo virado para a ecologia e também uma guardiã da natureza, um projeto que nós já falámos no episódio anterior e que também temos muito gosto em receber aqui todas vocês, guardiãs da natureza. Muito bem-vinda seja, Joana. Fala-nos um Obrigada. pouco de ti, dás-nos a conhecer. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Eu sou a Joana, tenho a Casa das Palmeiras, aqui perto de Mangualde. Eu realmente fui engenheira do ambiente, neste momento já deixei essa função e esse trabalho há alguns anos e dediquei-me de corpo e alma a fazer esta quinta familiar, esta quinta do meu bisavô e torná-la num turismo rural e uma quinta pedagógica. Foi realmente uma reviravolta que eu tive na minha vida. Durante muitos anos trabalhei na área do ambiente e na área também da higiene e segurança, no mundo corporate, das indústrias, e chegou um ponto da minha vida que achei que não era bem aquilo que eu queria. A verdade é que estava agarrada a esse mundo e também às obrigações do dia-a-dia da vida. Mas depois, na altura, tive a oportunidade de me darem literalmente um pontapé, na altura em que tivemos uma crise em Portugal, e eu aproveitei muito essa oportunidade para regressar aqui à aldeia, à quinta do meu bisavô, e transformar a minha vida com outro rumo. E foi nessa altura então que, não tendo nada a ver com o turismo, decidi abraçar este projeto familiar e transformar a minha vida. Foi mesmo uma reviravolta que eu fiz e que deu frutos e que não me arrependo. Foi muito, literalmente, sangue, suor e lágrimas, mas todos os caminhos se fazem dessa forma quando temos a perseverança e temos a determinação para cumprir objetivos que nos propomos, e esse foi o meu objetivo, foi mudar de vida, literalmente e radicalmente, e não me arrependo, e transformei um projeto que se calhar estaria mais abandonado, como muitas quintas que nós vemos por esse país fora, não é? Mas que tive aqui uma oportunidade para criar o meu próprio trabalho e dar trabalho também a outras pessoas, e isso realmente mostra que valeu a pena. Muito bem. Então, dando início e no seguimento da conversa, dando início aqui à nossa primeira pergunta, gostamos sempre de pedir às pessoas que falem da sua missão ou do seu projeto, no teu caso concreto, a Casa das Palmeiras, Sim. esse projeto muito interessante, muito inspirador, que também começa a ter uma efetiva
presença na comunidade local. Fala-nos então um pouco da história dessa Casa das Palmeiras. Eu já sei alguns pormenores, mas quero que tu, Sim, na tua pessoa, é muito claro. interessante. É uma história de vida e que gostaria que partilhasses na primeira pessoa aqui com os nossos ouvintes. Sim, é uma história de vida, porque, como eu tinha dito, eu mudei de vida. A quinta já tem mais de 100 anos. O meu bisavô tinha esta quinta de lavoura, na altura, não é? Para ter as batatas, o milho, toda uma série de pessoas que trabalhavam aqui. Havia uma venda também para a aldeia. E quando eu vim para cá, os meus pais já tinham feito a recuperação da quinta, porque nós viemos da cidade, eu tinha 10 anos quando viemos para aqui, e comecei então a criar os diferentes espaços que atualmente qualquer pessoa pode até visitar ou ficar hospedada aqui na quinta. A Casa das Palmeiras começou então com 2 casas, que eram uma antiga palheira que havia aqui na quinta, e ao longo dos anos eu consegui recuperar mais um edifício que também existia aqui, um antigo aviário, em que transformei em mais 2 casas, atualmente são 4, mas a quinta transformou-se numa direção que eu fui testando também ao longo dos anos, para perceber qual é que seria realmente aquilo que me inspirava mais. E a conclusão que acabei por tirar é que são as famílias com crianças, porque eu considero, e acaba por ser, lá está como tu falaste, uma missão. Não é só um negócio, é algo que me inspira e é algo que eu vejo nas crianças, parece um clichê, mas é o nosso futuro. E se nós lhes conseguirmos dar, por vezes até as memórias de momentos que elas passaram na natureza, com os animais, a tratar dos animais, a andar ao ar livre, essas memórias vão ter um impacto no futuro dessas famílias, dessas crianças, e são muitas vezes delas que dizem aos pais que querem regressar à Casa das Palmeiras, à Quinta Pedagógica, e que querem visitar os animais. E isso eu considerei que passou a ser a nossa missão, a missão da Casa das Palmeiras, porque eu não estou cá sozinha, tenho a minha equipa com que trabalho e que sem elas, são todas mulheres, não seria possível. E na verdade este espaço tornou-se num símbolo também de sustentabilidade, de respeito para com a natureza, sempre para com os animais, sem dúvida. E é algo que nós transmitimos também às pessoas que aqui ficam hospedadas, às pessoas que nos visitam, porque nós percebemos que quem vem muitas vezes também quer transmitir às gerações mais novas memórias que eles próprios, os adultos, tiveram quando eram mais pequenos e que viveram no meio rural e que depois mais tarde acabaram por ir para as cidades, até porque o nosso maior público são as famílias que vêm das cidades, e isso mostra-nos realmente aquilo que querem e o que querem mostrar aos mais novos e até muitas vezes os avós que regressam aqui. Muito bem. E tocaste há pouco numa questão que eu acho sempre muito interessante explorar e também dar a conhecer, que é a tua equipa e que impacto tem tido esse teu projeto, hoje em dia pode-se dizer vosso, aí na comunidade local, eventualmente também que papel tem tido a Rede das Guardiãs nesse projeto, portanto, qual a envolvência e os impactos reais que tem tido na comunidade? Nós sentimos-nos como guardiãs, sem dúvida, porque a Casa das Palmeiras não é um turismo rural fechado para si próprio, mas aberto para a comunidade, para a região, e isso engloba muitas vezes e sempre, não é? Com as atividades, os programas e as experiências que disponibilizamos aos nossos hóspedes e também às visitas. Trabalhamos com parceiros e estes parceiros são pessoas que nós fomos encontrar na nossa comunidade, onde nos inserimos, e com quem começámos a trabalhar em parceria nestas experiências e nestes programas. E posso dar um exemplo, o caso do programa do Pastor, o programa do Queijo Serra da Estrela, o programa com Fazer o Queijo de Cabra, ou seja, todos estes projetos que nós vamos dinamizando com a nossa comunidade permite
dar a conhecer o que existe no mundo rural. Daí que as Guardiãs da Natureza foram algo fundamental para a nossa empresa, para o nosso projeto, para a Casa das Palmeiras, porque de outra forma nós não nos iríamos sentir completos. Alojamento só por si só, qualquer um pode ter um alojamento. Nós temos que criar a diferença e mostrar aquilo que nos envolve. E quem vem das cidades quer realmente experimentar e saber e conhecer estas pessoas. E no caso do João, do pastor João, que nos mostra o seu rebanho, da ovelha bordaleira Serra da Estrela, é muito inspirador. E ainda ontem eu estava a ver um vídeo que foi feito, nós vamos fazendo com ele, no caso, e eu fico emocionada a ver aquela ancestralidade que aquela pessoa traz já de gerações, e isso nós não podemos perder, e cada um de nós tem um papel fundamental para preservar esta ancestralidade, este saber fazer, porque isso é conhecimento que se perde ao longo dos anos, não é? Ao longo das gerações, e se nós conseguimos deixar a nossa pegada e mostrar aquilo que ainda existe no mundo rural, isso também nos torna mais ligados à terra, ligados à natureza. Claro, eu estava a querer aqui era realçar esse papel fundamental que existe aliado à conservação ambiental, com a conservação cultural, até porque a ecologia abraça várias áreas. Eu Sem gosto muito de dúvida. explorar a área da ecologia humana, que também está tão perdida e tão em baixo, tal como a parte ambiental, e realmente há todo esse legado cultural que eu espero no futuro até, como já falámos aqui em voz Sim, off, ir aí visitar e não fazer, estou mesmo, vai ser o segundo passo da série, é começar a ir aos locais, eventualmente vou começar por quem já entrevistei e conheço, mas também ter uma presença, digamos, lá está, deixar um legado cultural da sem pessoa, dúvida. também é tão importante dar a conhecer as pessoas, os indivíduos e a cultura, a ancestralidade, como tu dizes, e tão Isso. bem que esses sábios da natureza, também guardiãos, carregam e têm para transmitir, que eu penso que é muito importante preservar E e, valorizar. e valorizar, exatamente. E acho que não há melhor maneira de valorizar que não semear nas gerações mais jovens todo esse saber e, acima de tudo, é o que me toca mais pessoalmente, é a ligação, a conexão com o mundo natural, para que também as cidades possam evoluir, elas não vão desaparecer, Claro. têm é que, no meu ver, evoluir para um modo de estar mais natural, mais harmonioso, não tão em conflito, não é? Sim, Com a sem natureza. dúvida. Muito bem. Avançamos então aqui para a segunda pergunta, a não ser que queiras acrescentar algo mais à Então, primeira. em relação a esta questão do programa do pastor, que nos toca bastante, foi um programa que nós criámos exatamente para não deixar de existir este pastor, porque há uns anos, se lembram, houve um filme que é Ainda há Pastores, de Jorge Pelicano, Uhum. e eu olho para o mundo dos pastores e há um medo realmente de já não há pastores, porque são os incêndios, são o desvalorizar de uma profissão e é uma profissão muito dura, porque são pessoas que todos os dias têm que trazer o rebanho cá para fora para que nós possamos ir ao supermercado ou ir a uma loja e comprar aquele queijo que tem um sabor muito específico, e essa especificidade deve-se realmente ao trabalho destas pessoas que estão na terra e que levam os animais para determinados sítios para comerem determinadas plantas, não é? E é importante porque eu sinto que quando estou a fazer o programa com os turistas, com os hóspedes, eu estou-lhes a mostrar um mundo que eles não conheciam, a valorizar o produto que eles depois vão comer. Eles, quando comerem o queijo Serra da Estrela, eles vão perceber e entender de onde é que vem aquele queijo. Não é da prateleira do supermercado, é da terra, é do pastor, é dos animais, e isso é muito importante. Sim, claro que sim.
Aliás, é mesmo o legado que eu pretendo deixar com esta série, é dar-vos a conhecer a vocês, sonhadores, amantes da natureza, e acima de tudo também fazer ver e sentir ao público lá em casa que Isso, existimos, todos nós, e fazemos parte deste todo que muitas vezes, mais uma vez aqui, não é apontar o dedo, até porque a desconexão natural acontece também no mundo rural. sim, Também é preciso focar que muitas vezes as práticas da agricultura industrial, ou agora está muito em voga aí a chamada agricultura intensiva, há uma desconexão quase que total. Está bem que a pessoa vive no campo e trabalha no campo, mas a desconexão com o natural acontece porque as práticas são completamente antinaturais e realmente toca-me muito esse legado. E fica aqui uma confissão que eu sou um grande candidato a vir a ser pastor. É que algo que ótimo. sempre mexeu. Eu já me tinha confessado à tua pessoa, mas fica aqui em Sim, público. É realmente algo interessante e até, quem sabe, podermos evoluir aí juntos um sem programa de dúvida. apoio. Eu tenho uma ideia muito interessante para revitalizar a profissão do pastor, valorizá-la, no sentido em de dar-lhe um. Que já estão a acontecer experiências, nomeadamente com cabras, mas dar-lhe, poderemos também explorar a ovelha, esse animal fabuloso, e dar-lhe uma valorização no sentido de inseri-la na comunidade e na sociedade em termos práticos e pragmáticos. Eu tento muito ir pelo pragmatismo. Aliás, eu acho que a ecologia só vai vingar quando se tornar efetivamente pragmática e a servir a sociedade no seu todo. E aqui foco também uma questão que me toca muito, que é a prevenção dos incêndios Sim, e sim, começar a valorizar esses guardiãos da natureza, os pastores, exato. como Sem dúvida. ativos, E são, valorizados, e de valor são. acrescentado, claro, e tornar, revitalizar. Enfim, algo a explorarmos juntos. Se tiveres todo o interesse, fica aqui o Claro que convite sim. público. Subscreve o nosso canal e junta-te a esta rede de pessoas que acreditam na força da regeneração. Vamos avançando para a continuação da entrevista. Que valores e práticas ecológicas orientam a tua vida, nomeadamente mais no dia a dia ou não? Sim, sim. Sabes que eu acho que não seria possível a Casa das Palmeiras ser o que é se eu própria já não tivesse no meu DNA a sustentabilidade, a ecologia, o ambiente, e isso é algo que me move. E move-me desde a infância porque os meus pais já me transmitiram essa sensibilidade. E é algo que eu sempre carreguei na minha vida, o respeito pela natureza, o respeito pelo saber fazer, o respeito pelas pessoas que sabem e que têm em si esse conhecimento, e isso sempre pautou muito o meu caminho. E a ecologia em si, aliás, eu tirei a engenharia do ambiente um bocadinho por esse caminho, apesar que é uma engenharia, não é? Mas depois acabei por conseguir pôr em prática os meus valores, e eu ainda acredito na humanidade e no futuro da humanidade enquanto ligação com a natureza. E ainda há pouco tempo a Jane Goodall morreu, não é? E deixou-nos esse legado tão importante, e conseguiu transmiti-lo, e é algo que fica para nós recordarmos e continuarmos a acreditar que é possível a conexão com os valores da natureza, com a terra, é possível continuarmos esse caminho e muitas vezes lutarmos contra as adversidades com que nos deparamos, não é? Mas E estes valores. podes nos deixar aqui um ou dois exemplos das tuas práticas, em termos práticos? Sim, sim. As minhas práticas sustentáveis, primeiro que tudo, eu faço por comprar sempre português, tenho esta mania de ir à etiqueta e comprar português, apesar que quando chego às vezes às lojas as pessoas, oh menina, mas isto já não há nada em Portugal, as fábricas já fecharam todas, e eu assim, está bem, mas há de ter aí alguma coisa. E isso é algo que é muito importante para mim, é o comprar português, o comprar local, porque isso cria impacto. Comprar o artesanato, por exemplo, no Natal, comprar o artesanato,
evito ao máximo comprar produtos feitos, não é? Vou à loja de artesanato da senhora que eu conheço, vou comprar o sabonete feito aqui em Viseu com produtos naturais e que são empresas que se preocupam também, tal como nós. Ou seja, isso eu acho que é um dos principais caminhos que eu tomo e que tento transmitir também às pessoas que me rodeiam, é comprar local, comprar artesanato. Pois eu acho muito importante. Aliás, eu na entrevista anterior à Alexandra Mel, também uma guardiã, uma das entrevistas, falo também muito na prenda feita por nós e não sempre obrigatoriamente na prenda do objeto. Eu acho que vivemos tempos muito agarrados ao materialismo. Por exemplo, eu ofereci este Natal um poema a um familiar. Claro que isto hoje em dia, e eu acho que também dá para transparecer o tal quão agarrados estamos ao material, ao físico, e eu inspiro muitas vezes nas culturas indígenas e darmos algo, pode ser uma pintura, um poema, um texto, que realmente é difícil as pessoas valorizarem porque é tão etéreo, não é? Eu não digo efêmero, mas é etéreo, não se toca, não se agarra. E também tenho muito, ou advogo muito, a oferecermos experiências em vez de coisas. Às vezes um bom presente é ir a um Cirque du Soleil, fazer algo, ir até à Quinta das Palmeiras, tirar um fim de semana. E eu tenho um familiar meu que deu à filha, muito giro, entre algumas prendas materiais, mas tudo bem, mas feito por ele, um primo meu deu à sua filha uma lista de desejos. Que bonito. Deu-lhe um bloco com um. Hoje que imagina, não me lembro de todos, mas há um muito giro que é hoje, ou esta semana, enfim, quero uma noite de pijama e depois com uma observação. No máximo 5 amigas. Claro. Pois é, quero ir ao cinema. No máximo 2 amigas. Mas Olha, está sabes, muito giro. Ele um é da BD. exemplo, um exemplo daquilo que tu estás a dizer. Ontem tivemos um contacto de uma família que já cá esteve e a filha pediu especificamente que a prenda de aniversário dela, que vai fazer anos agora em janeiro, primeiro que a festa com as tais 6 amigas fosse aqui na Casa das Palmeiras, na Quinta Pedagógica, e que a prenda dela fosse apadrinhar um animal. Já viste? É isso, não é? Apadrinhar um animal aqui da Quinta é a prenda que ela deseja. E é tão bonito, não é? Isso. Eu acho que sim. É assim, eu advogo muito a título pessoal que, para mim, uma das soluções é mesmo make it simple. É simplificarmos a vida, simplificarmos até as nossas condições existenciais. E lá está, ainda bem, tão bom e tão inspirador me ressoam essas palavras e saber que há crianças que querem experiências em detrimento do material, do físico, do objeto, que sim, é aquela falácia, realmente o objeto tem aquela, digamos, componente eterna, ele existe, é físico, a gente toca, e tantas vezes acaba esquecido na estante, enquanto que as experiências que por si são etéreas, mas não efêmeras. E muitas vezes o material acaba por ser efêmero, porque fica esquecido, porque a pessoa cansa-se. E as experiências, como tu dizes Fica na bem... memória, não é? Fica na memória. Exatamente. No Natal, nós temos os nossos vouchers e nós dizemos isso: ofereça experiências, ofereça memórias. Porque é isso que os miúdos guardam, não é? O produto, como tu dizes, o produto material vai ficar esquecido um dia. Aquela memória é para sempre. Eu ia um bocado mais longe, Joana. É isso que os miúdos guardam e precisam. Porque sim, eu acho dúvida. que estamos a entrar num mundo extremamente efêmero, de consumo imediato, seja de conteúdos, seja de objetos, e que realmente cria depois todo um vazio
em que as pessoas não sabem satisfazer e eventualmente, não querendo apontar o dedo, porque muitas Claro das que pessoas não. não sabem o que é que estão a fazer e estão a querer o bem, mas aqui falando em termos de ecologia humana e de educação, que tu tens um Uhum. projeto Sim, sim, pedagógico, sim. o que fica realmente, ou o que nos educa, não é? Nós, seres humanos, no fundo, a nossa consciência, o nosso eu, o nosso ego, não deixa de ser um processo memórico. Portanto, eu falo português porque eu me lembro de algum modo, hoje Claro, em dia, ao nível inconsciente, nós falamos português, inglês, outras línguas, porque nos lembramos das palavras, o claro. que é que são, das regras gramaticais. E o mesmo se passa com a nossa formação individual e com o modo como estamos conectados com o mundo, porque não havendo memórias, não há formação do nosso eu, do nosso ego. Sim, e é isso que nós queremos deixar nos miúdos, Exatamente. é este impacto, esta memória, e nós percebemos depois com o feedback que vamos tendo das famílias, depois de irem embora, e se calhar às vezes um ano depois, é os miúdos dizerem, conta-me uma história sobre a Maria Café, que é uma cabra, por exemplo. À noite os miúdos vão relembrar os animais e vão pedir aos pais para contar a história sobre aquele determinado animal, ou seja, isso já criou um impacto e isso já nos deixa muito felizes, não é? Claro, claro. É tão bom saber que vocês existem e que estás a levar a cabo essa missão, esse legado e que práticas ecológicas então tão interessantes tens tido ao longo do tempo. Fica aqui também uma chamada de atenção aos nossos ouvintes que todas as informações e todos os contactos para poderem chegar à Joana, à sua fabulosa equipa. Eu tive já o prazer de conhecer a Mariana, tem que Sim, ser exato. referida, uma querida. Irão estar presentes na descrição do vídeo e também se começarem a acompanhar a nossa página de Instagram, iremos começar a partir de agora a partilhar conteúdos e posts da Casa das Palmeiras, portanto mantenham-se em contacto, mantenham-se ativos, sigam-nos nas nossas redes e facilmente irão chegar ao fabuloso projeto que é a Casa das Palmeiras, à Joana Travessas e a toda a sua equipa. Fica Sem então dúvida. esta chamada de atenção e vamos andando para então a terceira e última pergunta da entrevista, que é: o que dirias tu, Joana, a quem sente e procura inspiração para começar uma vida mais regenerativa? Olha, diria que é possível, até porque eu sou exemplo de que isso pode acontecer. E a mudança, por vezes, é difícil. Nós pensamos sempre nos riscos e nas opções que vamos ter que tomar, mas é preciso o regresso a este mundo regenerativo para que tenhamos um futuro mais promissor e mais feliz também, não só para a comunidade, não é? Mas para nós próprios. E quem sente esse apelo realmente deve segui-lo. E é possível fazer essa mudança de vida, até porque existem muitas opções no mundo rural que estão em abandono. E ainda há pessoas com quem nós podemos aprender todas aquelas dúvidas que nos fazem às vezes pensar, será que sim, será que não? Há sempre uma comunidade que nos vai ajudar a seguir, a encontrar o caminho que nós queremos. Eu, quando vim para cá, comecei a tirar cursos de permacultura, ou seja, comecei por algum lado, comecei a ver, ok, tenho uma horta, tenho um espaço, tenho um terreno, o que é que eu vou fazer? Vou aprender, vou começar por aprender. E nós, até morrermos, vamos continuar a aprender, desde que tenhamos vontade para o fazer, isso é possível. Por isso, a quem quer mudar de vida, a quem quer tomar um rumo de vida mais ligado à natureza, mais à terra, mais regenerativo, eu só digo que sim, deem esse passo, porque é isso que nós precisamos, é pessoas que tenham esse amor pela natureza, pela terra e que queiram fazer algo pelo futuro também. Claro. Aqui, se me permite só fazer um complemento, porque eu penso que também é importante referir que quem vive na cidade, para se tornar mais regenerativo, não tem propriamente que sair da cidade e Não. viver para o campo. É algo que eu tento desconstruir, porque Sim, eu sim. acho que muitas vezes a mensagem mais romântica, de todo querendo tirar valor ao que tu dizes, que é verdade, o campo também precisa de ser repopulado.
Eu cada vez mais penso, e já falámos disto pessoalmente, em, enfim, partir aqui da minha querida, linda cidade de Cascais, e eventualmente, sim, não, também ir Sim. ajudar. Mas acho que é bom deixarmos esta mensagem, como por exemplo, quem está na cidade, que fique na cidade, enfim, seja o mais sustentável possível no modo como existe e tire umas férias, uns fins de semana, por exemplo, num projeto interessante como o teu e tantos outros que existem, ou aquela simples passeata no campo, que também é tão Ou importante. o voluntariado O acho que é algo que voluntariado, muito bem, devia exatamente. fazer parte dos jovens, das crianças, desde ter idade, porque isso dá-lhes uma abrangência de mundo diferente. Claro. Acho que é muito importante. Claro. E lá está, mais uma vez, não tirando de todo valor à tua pessoa, à tua mensagem, ao teu projeto de missão, acho que é preciso também começar a desconstruir esta ideia do temos que ir viver para o campo para sermos ecológicos. Não, sabes Não, porquê, Joana? não, não é Eu preciso. acho que é importante, lá está, não de todo, querendo, eu percebo perfeitamente a tua mensagem, tu estás no campo, mas eu penso que é importante nós transmitirmos também ideias e fica, enfim, se me permitires, talvez Claro. até transmitires aí em termos pedagógicos aos pais e ou mesmo aos miúdos, que é. Há várias áreas da ecologia, uma delas é a humana, por exemplo, referiste bem, o voluntariado é uma prática de ecologia humana, em que nós dispensamos parte do nosso tempo a ajudar outros. E há muitas outras áreas em que engenheiros, talvez não do ambiente, ou engenheiros civis, arquitetos, tantas profissões podem contribuir, nomeadamente uma das áreas de ecologia específica, isto dá-se à educação ambiental, que foi para mim realmente um bocado um abrir de olhos. Porque eu também tinha esta ligação romântica. Ecologia é abraçar árvores, plantar, produzir comida. Mas também há áreas como a economia, não é? Para quem estuda e esteja interessado em contabilidades e finanças, por exemplo, evoluir dinâmicas, projetos Sim, de sem economia dúvida. circular. Pronto. Claro. E é preciso pessoas nas cidades a pensarem nisso, até porque eu acho que as cidades são os verdadeiros buracos negros energéticos. E também o simplificar a vida, enfim. Portanto, há várias áreas dentro da ecologia que as pessoas podem e devem abraçar, como a social, a tecnológica, a económica e a ambiental, onde tu te inseres e tão bem e tens feito desse o teu trabalho. Mas acho que é interessante. E depois também temos a pedagógica, não é? Muito ligada à cultura, a própria arte também pode ter o seu papel. Sim, e como estávamos a falar, nas cidades nós podemos fazer as nossas opções de compra sustentáveis, não é? Exatamente. E Por isso, comprar a quem? Exatamente. claro, logo Aí aí, está uma logo aí, excelente dica da segunda pergunta, como sim, prática ecológica. Quem vive na cidade é realmente ter sim, esse é isso. cuidado presente, que é comprar a quem está efetivamente no campo e a trabalhar para nós, E porque isso no fundo já somos um ajuda, não todo. é? E olha, posso já agora, se ainda tiver um bocadinho de tempo, de falar num projeto que nós temos na cidade de Viseu. Nós damos muita importância à questão do desperdício e é algo que nós também transmitimos aqui nos nossos hóspedes. Deixamos sempre 2 baldinhos para os desperdícios alimentares que são feitos aqui durante a estadia, que depois eles podem levar para alimentar os animais. E em Viseu, numa escola primária, com quem fizemos uma parceria, temos o projeto da Pepa. A Pepa é uma porquinha aqui da Quinta, e o projeto da Pepa leva os miúdos da cidade a levarem esses baldinhos para casa e durante uma semana guardarem os desperdícios. Isso vai-lhes permitir também perceber a quantidade de desperdício alimentar que iria para o lixo e que neste momento vai alimentar os animais da Quinta. Claro que sim, claro que sim. E como realmente penso que é importante referir, somos um todo, como sociedade, como região, como nação, como planeta, e realmente acho que aqui a solução vai estar em como podemos nós viver todos juntos, de um modo feliz e de um modo comum, em termos de nos respeitarmos uns aos outros, bem como este fabuloso planeta em que vivemos e Exato. que acho que devemos preservar.
sem E como dúvida. sabes, estamos a chegar ao fim. Uhum. Aqui nesta série há sempre aquele exercício inspirado na obra do Rob Hopkins, o livro E Se, aqui em Portugal, editado pela Bamboal Portugal, editora que é também parceira deste canal. E pergunto se gostarias de contribuir com uma frase tua, algo que, enfim, deixasse um legado de inspiração, que desperte o sonho, a imaginação e a reflexão nos outros. Uma frase começada por e se, Isso. uma semente de esperança que tu gostasses de deixar. Tens alguma proposta que gostarias de fazer? Sim, tendo em conta a conversa que tivemos, se calhar, e se nos inspirássemos na ancestral simbiose entre o ser humano e a natureza? Muito bem. Muito bem, Joana. Joana Travessas, foi um prazer, uma inspiração ter-te aqui na Obrigada, nossa Guilherme. série. Peço então mais uma vez e faça atenção às pessoas que todos os contactos da Joana, a sua equipa, os seus projetos irão estar na descrição do vídeo. Aqui nos despedimos e espero que Obrigada é pelo muito em convite. breve. Exatamente. Muito obrigado pela tua disponibilidade, muito Obrigada. obrigado pelo teu tempo e muito obrigado por seres uma guardiã da natureza e inspirares tantos e fazeres disso uma missão de vida. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Clique em subscrever e vem descobrir mais histórias e projetos que cuidam da nossa terra.